Olá, tudo bom? Como é que eu posso dizer que um relógio de pulso é bom ou ruim? Bom, para eu dizer isso, eu preciso saber o telos desse relógio, o propósito dele, se ele serve para marcar as horas ou para bater prego, por exemplo. Pois bem, usando essa analogia, Alasdair MacIntyre, o autor que eu apresento hoje para vocês, faz uma grande reflexão sobre a justiça e sua aplicabilidade. Mas isso é daqui a pouco, em 10 segundos. Durante esse tempo, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho. Dê um joinha e compartilhe. Pronto, o dever de casa está feito. Já já eu volto. Então, vamos falar de filosofia, de justiça. Nos anos 90, em 91 para ser mais preciso, eu fazia filosofia na Faculdade de Filosofia dos Jesuítas, em Belo Horizonte, e o meu professor de ética, Marcelo Perini, naquele momento traduziu para o português um livro de Alasdair MacIntyre, esse aqui, Justiça de Quem? Qual racionalidade? Um livro que foi escrito na década de 80, no final, e que é muito importante para a gente pensar sobre a questão da justiça, algo tão forte hoje aqui no nosso país, se tem discutido muito isso. Basicamente, toda a minha concepção a respeito de justiça eu devo à leitura desse livro aqui, que eu fiz então há 30 anos, em 1991, quando eu cursava filosofia. É um livro importante, atual, que já está aí na 3ª edição, pelo menos aqui no Brasil. Nesse livro, Justiça de Quem? Qual racionalidade? Alasdair MacIntyre vai refletir sobre essa questão e ele diz o seguinte, que por trás de toda concepção de justiça há sempre também uma concepção filosófica. Ou seja, mesmo a pessoa, por mais que não tenha consciência, quando ela pensa sobre a justiça, ela tem, movendo ali o raciocínio dela, algumas concepções filosóficas. Ele trata de 3 questões que são importantes. Primeiro, natureza humana e propósito. Essa é a primeira questão que ele aponta e que direciona a nossa reflexão. A segunda, a questão da moralidade. E a última, a da racionalidade prática. Ou seja, nós temos uma racionalidade que busca ser prática. Essa é a ideia geral que MacIntyre tem. E aí, a partir então desses 3 pressupostos filosóficos, é que a sociedade vai se movendo, é que a sociedade vai refletindo, ainda que muitas pessoas não tenham consciência disso, não tenham o que nós chamaríamos de autoconsciência ou consciência filosófica, porque ela pensa daquela maneira e não de outra maneira diferente. Além disso, ele traça então 4 tradições históricas básicas sobre justiça. Essas tradições são muito importantes para a gente entender dentro de um contexto de cultura ocidental. Primeiro, a tradição clássica, que vem desde Homero, que nós conhecemos principalmente através de Aristóteles, que vai refletir sobre isso. Aristóteles, Platão, Sócrates, esses filósofos, então, refletem e pensam a questão da justiça, mas ele então traça de Homero através de Aristóteles. Numa sequência cronológica, nós temos Sócrates, que é quem propriamente começa o discurso moral no âmbito da filosofia, porque antes dele a filosofia era muito mais cosmologia do que antropologia, passando então por Platão e Aristóteles. Essa é a visão clássica que nós temos. Segundo, nós temos a visão bíblica, que para nós, então, ocidentais, ela é muito importante. Essa visão bíblica, nós temos 2 que sistematizaram muito claramente. Agostinho, e nós vamos ter isso na Cidade de Deus, por exemplo, e noutras obras de Agostinho. E temos também
Tomás de Aquino, que talvez tenha se aprofundado até muito mais do que Agostinho. Agostinho vem de uma tradição platônica na filosofia e coube a Tomás de Aquino introduzir Aristóteles no pensamento cristão ocidental, lá no longínquo século XIII. Tomás de Aquino, digamos assim, que batiza Aristóteles. Aristóteles estava fora das grandes discussões teológicas. Quem dominava esse universo era Platão. E com Tomás de Aquino, então, nós temos Aristóteles dentro do discurso. E nessa tradição se reflete, então, sobre justiça, a aplicabilidade da justiça, como é que ela funciona ou como deve funcionar, e como é a justiça bíblica. A justiça bíblica, em tese, nós cristãos conhecemos, mas pouca gente se debruça realmente dentro da Bíblia, da Sagrada Escritura e da tradição cristã para refletir a justiça a partir dessa ótica. Alasdair MacIntyre, então, faz todo um apanhado histórico e bibliográfico a respeito da justiça na visão de Agostinho e de Tomás de Aquino, que em alguns aspectos vão inclusive se contrapor, né? Tomás de Aquino, bem depois, claro, vai se contrapor em algumas questões a Agostinho, mas não necessariamente nessa propriamente. Depois ele observa que há outra tradição muito importante na cultura ocidental, que é aquela iniciada pelo Iluminismo. E aí ele vai estudar Locke, Kant e Hume, principalmente Hume. Por fim, a última tradição é a tradição liberal moderna, que é completamente fragmentada. O que é importante a gente perceber sobre essas duas últimas tradições, a tradição iluminista e a liberal moderna, é porque a tradição iluminista, principalmente com Hume, vai romper com a concepção bíblica. Para os iluministas, não existe uma verdade absoluta, não existe uma ideia de moral absoluta, mas que cada sociedade ou cada indivíduo constrói a sua própria moralidade. Esse é um problema muito sério e que nem sempre nós temos consciência nos tempos modernos, mas é isso que guia o debate que existe hoje tão forte na sociedade entre, de um lado, cristãos e, do outro lado, pessoas que não são cristãs, que professam uma fé diferente da nossa ou que não professa nenhuma fé. O que o iluminismo vai dizer? Que então, para que eu estabeleça padrões de moralidade e de justiça, eu não preciso pensar numa justiça absoluta, num Deus que determina tudo e que a partir dessa determinação de Deus, que no caso da cultura ocidental cristã está na tradição judaico-cristã, ou seja, na Bíblia, nas escrituras judaicas, o Antigo Testamento, e escrituras cristãs, o Novo Testamento. Ele vai dizer que não, que nós não precisamos disso. MacIntyre vai fazer uma crítica dura, ferrenha e muito fundamentada ao pensamento iluminista e liberal moderno, mostrando que é impossível a construção dessa moralidade sem pensarmos em absolutos morais, e mostra então que o iluminismo, neste aspecto, principalmente suas bases lançadas por Hume, ele fracassou. E aí nós precisamos então retomar o debate sobre a justiça justa, tendo como fundamento a questão dos absolutos morais que estão então expressos principalmente na tradição judaico-cristã. Em linhas gerais, é isso que debate Justiça de Quem, Qual Racionalidade, de Alasdair MacIntyre. É um livro importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil de maneira particular. Temos debatido sobre corrupção, sobre injustiça, sobre moralidade, moral cristã, moral não cristã. Temos debatido assuntos relacionados a gênero e tantas outras coisas que acaloram o debate, principalmente nas redes sociais.
É claro, se nós passássemos pela leitura de Justiça de Quem, qual racionalidade, nós teríamos condições de debater esses assuntos com muito mais profundidade, com muito mais racionalidade, buscando então as razões para pensar na justiça e na sua aplicabilidade nos nossos dias. Eu penso que isso aqui é suficiente. Esse livro, então, foi lançado pela Edições Loyola, uma editora ligada aos jesuítas, e essa coleção especificamente é a coleção Filosofia, que tem muitos títulos excelentes, fantásticos, e essa tradução então é primorosa, feita pelo meu querido professor, que despertou em mim o interesse pela ética, pela moral, pela justiça, o Marcelo Perini. Então, se você quiser uma boa leitura nesses dias difíceis, eu sugiro Justiça de Quem, qual racionalidade, de Alasdair MacIntyre. Se você gostou desse vídeo e ficou aqui até agora, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe para que ele possa chegar a muito mais pessoas. Eu fico por aqui agora. Valeu!